Presbítero Peterson, a paz. Paz. Seja muito bem-vindo à nossa Bem. Escola Bíblica Dominical e hoje com a maestria da graça de Deus sobre a sua vida para nos ministrar e trazer esse estudo. Então, tão logo quero passar a palavra para você, dizer que Deus te abençoe. E tudo que você disser seja para a glória de Deus e que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvirmos nesta tarde Amém. e entender a palavra de Deus. Deus abençoe, querido presbítero. A paz, pastor, paz de Deus para todos os irmãos. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, esteja em nossos corações. Amém. Queria perguntar sobre o som. Estou usando hoje um Perfeito, o som está microfonezinho para melhorar aí a recepção auditiva dos irmãos. Ok? Excelente. Então, paz do Senhor para todos e como nos propusemos no vídeo passado, em Escola Dominical, utilizaremos, dando continuidade, a revista que é O Comportamento do Crente. Essa aqui é vendida nas lojas evangélicas ou não. E hoje nós abordaremos o assunto ligado à ética ainda, da lição 8. Quem tiver a lição, quiser acompanhar, nós utilizaremos apenas os tópicos. A lição é do pastor Marcos Vinícius de Oliveira, né? Ele fala acerca da ética do culto. Nós já vimos em rápidas pinceladas no vídeo passado o que seja a ética depois a ética do homem, a ética cristã, muito ligada intrinsecamente à moral, tudo aqueles deveres que o homem deve fazer. E tudo que falarmos aqui será de nossa responsabilidade, apenas utilizamos os tópicos ali colocado pelo irmão, né? E como eu costumo sempre colocar, veremos inicialmente apenas um conceito, uma definição do que seja cultuar, mas não antes de utilizar o texto básico que ele põe na revista, que é a leitura da palavra em João 4, 19 a 26. João 4, 19 a 26, que é aquele encontro de Jesus com a mulher de Samaria, não é? E a palavra diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Palavra da salvação. Graças a Deus. Amém? Essa é a palavra que invade os nossos corações, que nos conforta, que nos salva. E tratando sobre a ética de culto, quer dizer, as obrigações de como você, a metodologia de como você deve cultuar a Deus, o culto aqui é puramente religioso, espiritual, porque nos dias de hoje não é mais bem assim. Nós começamos então com o que seja cultuar. Então cultuar é uma coisa bastante simples, que é venerar, idolatrar, colocar em primeiro lugar em adoração, mas, no caso, espiritual. O que é um perigo para muitas coisas. No passado, bem longínquo, o culto era, evidentemente, bem diferente de hoje.
A adoração começa lá atrás, até com os filhos de Adão, com Caim e Abel, que por terem já naquela época um sentimento de agradecimento pela vida, por tudo aquilo que Deus nos dá, eles já levavam ao Senhor as suas oferendas, né, ao final da colheita, ao final de um período, e para que o Senhor se agradasse deles e eles continuassem tendo vida, tendo saúde para tocar as suas vidas. E já naquela época, antes de qualquer lei, de qualquer coisa, o pecado, a desobediência estava recente ali, ardendo ainda nos corações, tanto o bem como o mal. Há de se conceber que, na interpretação nossa, acho que de muita gente, as configurações de bem e de mal ficou mal para Caim e bem para Abel, porque Abel escolheu ser pastor de ovelhas, tinha suas dificuldades, porque o pastor, né, até já tratamos um pouco sobre isso, tinha que madrugar, tinha que tomar conta das ovelhas, dos apriscos, por causa dos predadores, especialmente lobos e raposas, né? E o Caim escolheu ser agricultor, justamente quando, recentemente, naquela época, Deus tinha amaldiçoado a terra, que ela não daria toda a sua força e produziria muitos espinhos, cardos, abrolhos, para quem fosse cultivá-la, né? Isso só depois no Egito é que melhorou. Então, há uma dicotomia, uma diferença de apreciação para o próprio Deus, e Caim, acho que cansado da labuta diária, toda vez que colocava as oferendas, ele retirava um pouco, acho que lembrando do cansaço, do suor do dia todo, do calor de entre 40 e 52 graus, que fazia naquela época, talvez ainda faça, né, nessa região, né, aí hoje Iraque, né? E aí Deus não se agradava disso. E se agradava da oferta de Abel, que levava o melhor do rebanho para o Senhor, e o Senhor sentia aquele cheiro suave, de incenso, cheiro de churrasco, né? Porque era um animal queimado, acho que cheira a churrasco. E de Abel ele não se agradava, e o Senhor dizia, olha, seu semblante ainda caiu, porque se você fizer o que é bom, você não vai receber também as bênçãos, né? E ele, com muito despeito, pegou uma queixada de jumento e matou o Abel. Então foi o primeiro assassinato, o primeiro homicídio, matando o próprio irmão. Mas, indo adiante, depois Noé edifica um altar, também em agradecimento a Deus, por passar tantos dias na arca, por ter sido poupado, ele e a sua família. Era ali, então, a primeira família que iria dar continuidade à raça humana. Deus estaria dizimando todos os homens, né? Mas achou um homem íntegro e a sua família, então preservou, e ele, em agradecimento, erige um altar. Posteriormente, e até a época da monarquia, o sacerdote e o sumo sacerdote é quem levava as oferendas, inclusive ofertas pacíficas, animais limpos, né, que é separado dos imundos. A gente pode falar sobre isso a posteriori, em outra oportunidade, que geralmente o animal limpo é aquele que não come carniça, não tem a pata fendada. É um estudo demorado, mas enfim, eram levadas, e o sacerdote então era o intermediário entre o ofertante e Deus. O ofertante levava então a sua fé e era transmitida através do sacerdote ou do sumo sacerdote para o Senhor, e o próprio sumo sacerdote só podia entrar no tabernáculo, que era móvel, né, uma vez por ano. Ele entrava no Santo dos Santos para levar essas ofertas, fora o bode expiatório, que era também sacrificado fora do arraial para pecados outros não conhecidos, né? Então era assim que se fazia. Mas o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel escolhido, desde a época de Moisés, que erravam contra o Senhor, que prevaricavam contra Deus, que não tinha ética
ao se comportar com um Deus que eles deveriam conhecer. Só o nosso Deus, que é grandioso, tem toda essa paciência conosco, em nos perdoar os pecados, em esperar que nos arrependamos e que nos curvemos perante Ele, para com o coração compungido nos comportarmos em pedido de perdão, para que Ele nos aceite de volta. Porque mesmo naquela época, quando Moisés subiu ao monte, Horebe, quem ficou cá embaixo diz, olha, ele está demorando demais, já são 40 dias, nós queremos um Deus palpável. E já foi ali, inclusive, amando, por impaciência, né, do sacerdote Arão, irmão do próprio Moisés, que foi feito bezerro de ouro para o povo adorar. E isso não ficou a si mesmo. Quando Moisés voltou, quem era do Senhor ficou de um lado, quem não era do Senhor ficou do outro, e todos foram liquidados à espada, e Deus abriu o chão, segundo a Bíblia, e recebeu os corpos e o sangue de todos aqueles que eram contra ele. Simples assim. Claro que, com as promessas de um Deus que tudo pode, ele diz, eu vou enviar um Salvador, que é Jesus Cristo. O único que é puro, o único que é digno de abrir o livro, o único que é digno de ser sacrificado, porque ele não teve pecado. Então ele fez o sacrifício maior, ele foi a expiação, ele fez o sacrifício final por todas as coisas. E então o culto é recebido dessa forma espiritualmente, como fazemos hoje. Para os samaritanos, que é uma história à parte, tanto que aquela mulher samaritana estava conversando com Jesus ali, e Jesus ia para Cafarnaum nessa ocasião, e teria que passar por Samaria, que era uma terra de judeu samaritano. Os samaritanos não se davam com o judeu. A história é bastante simples. Na volta do desterro, na volta do aprisionamento, da escravidão lá na Babilônia, que durou 70 anos, os que se misturaram com a raça dos assírios, porque era proibido misturar raça, as judias que se casaram com assírios e os judeus que se casaram com assírias misturaram a raça, foi uma estratégia dos ninivitas e dos assírios para se tornarem parentes e não se extinguirem uns aos outros. Eles ficaram de volta em Samaria, e daí ficou o nome samaritano. E o judeu nem sequer passava por lá. Cortava pelo Jordão embaixo, arrodeava a Samaria toda e subia lá em cima para ir para Cafarnaum. Jesus não. Jesus não tem medo de nada disso. Jesus, a ele pertence a terra, tudo que eles há. Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. E ele chegando naquela fonte, naquele poço, ele pede água de beber para ela, uma história que todos nós conhecemos de cor salteado. E então ela diz, olha, tu és profeta. E eu sei que é aqui, eu sei que é no monte que nós adoramos, e é em Jerusalém que os judeus adoram. Então Jesus exclama, como já lemos nesta noite mesmo, que a adoração é em espírito e em verdade. Chegou a hora de ser assim. Mas no passado não era dessa forma. No passado não só o bezerro de ouro, como o povo de Deus, os israelitas, pelo deserto, pelos 40 anos que passou no deserto, o próprio Deus, nosso Deus, reclama muito disso. É um Deus de grande paciência, de grande benevolência, de grande misericórdia. Porque ele anda, vira e volta, ele diz, olha, eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirou da escravidão do Egito, foram 440 anos. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. E o povo anda, vira e volta, estava com outros deuses. E o Deus menor, assim chamado por eles, era o Baal. Os israelitas, por exemplo, chamavam o Baal de Baal Peor, né? E tinha vários outros nomes também. Era chamado de Sicuti, Cuim,
era chamado também de Deus Estrela, Rimon, lá em Reis é chamado de Rimon, Renfã, Moloque, é o mesmo Deus. Era uma estátua, 1,5 m de altura, mais ou menos, ou um cidadão, uma estátua de cidadão sentado numa cadeira, num trono, em que eles adoravam. Ou ainda, totens, esculpidos em madeiras, algumas carrancas, que esse povo arrodeavam, adoravam, né, ao som de fogueiras, e ali sacrificavam virgens ou crianças. E aí cananeus, filisteus, os povos de Tiro também, cananeus, adoravam esses deuses. E eles se tornavam muito famosos porque extrapolavam as fronteiras. Esse mesmo Deus tinha vários nomes em outros lugares, como Afrodite, era chamada em Diana, em Éfeso, Afrodite para os gregos, a mesma deusa, e por aí vai. Então o povo prevaricava muito e Deus não gosta disso. A única coisa que Deus mais abomina é justamente a idolatria. E naquela época acontecia tudo isso, e Deus permitia então que o povo de Deus, que o seu povo, né, ficasse escravo por causa disso. Mas, por ter se fartado dessas coisas, Deus não mais falou com o homem, e agora manda os profetas para falar com o seu povo, ainda dentro do seu quinhão de misericórdia que é infindável. E aí Isaías, em Isaías 41, por exemplo, ele coloca para o povo, falando agora com a própria criatura, né? Deus reprovou Síria, a capital Damasco, Assírios, Nínive, a capital, e vários outros povos, dizendo que traria grandes desgraças para ele, traria sequidão, traria fome. E aí ele fala com os próprios deuses deles, diz: apresentai a vossa demanda, diga o que é preciso, fale alguma coisa, diga algo hoje que vai acontecer amanhã, para que a gente diga, é isso mesmo, verdade é. Eu sou o Senhor e vocês não são nada. Nem vocês são nada, nem os que adoram vocês. Nada é. Vocês não são coisa alguma diante de mim. E o povo anda, vira e volta, aprendia isso, depois retornavam à fase original de homem pecador. Há um grande exemplo disso lá em Reis 18, para ser mais preciso, de 20 a 39, que é o desafio do profeta Elias com os profetas de Baal, ali com Jezabel, que era filha de um sacerdote rei de Tiro, e mulher do rei Acabe, um dos piores reis que Israel teve. Ela fez, inclusive, altares para Baal dentro do palácio. E Elias era um profeta muito forte. Elias andava com Deus. Elias subia aos céus em carruagem de fogo, né? Elias não morreu, né? E ele não consultava o Senhor para fazer essas coisas. Esses homens são inimigos de Deus, esses 850 profetas de Baal, que eram 450 mais 400 dentro do palácio, né, com Jezabel. Então ele os desafiou para mostrar ao povo quem é que é Deus, quem é que é o Senhor. Às vezes nós precisamos em nossas vidas de um desafio desse, né? E o Senhor diz, olha, me traga as suas orações, me traga os dízimos, as ofertas, e faça prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas. E as bênçãos de Deus sem medida não é só dinheiro, não é só bens materiais, a própria paz do Senhor é tudo isso, é saúde, é benevolência, é tudo em nossas vidas, né? Como bem sabemos disso. Então ele disse, olha, vocês vão fazer o seguinte, façam o seu altar primeiro, invoquem o seu Deus e eu farei isso depois. Isso é bem comprido, eu vou resumir bastante, porque é por demais conhecido dos irmãos e de todos, né? Espero, né? Então eles, a última coisa que
que os adoradores de Baal faziam para provocar a presença dele, ela se cortarem com lancetas. Lancetas são, evidentemente, lanças pequenas, né, portáteis, né? Eles se cortavam para dar o sangue ao Baal. E aí cabia até uma chacota, uma brincadeirinha de Elias, e dizer, olha, eu acho que ele até está dormindo, viu? Não estou ouvindo vocês, porque eu não estou vendo nada até agora, né? Ou foi atender alguma necessidade fisiológica, quem sabe, porque até agora não apareceram. Deixa eu agora colocar o altar para o Senhor. Pegou o altar, molhou todo de água, porque o desafio era que aquele Deus que fizesse descer fogo do céu e levar o holocausto, esse era o Senhor. E foi assim que aconteceu. Senhor, eu sou teu filho, sou teu servo, faça agora segundo a tua vontade. Mostra a este povo que tu és Deus. E assim aconteceu. Deus fez descer fogo do céu, devorou o sacrifício, mas o altar e as labaredas ainda lamberam as águas que estavam empoçadas embaixo. Então era dessa forma que acontecia a prova do culto a Deus. E continuou isso por muitos e muito tempo, e foi difícil. Com a vinda de Jesus, ele é o próprio culto. Ele é o próprio Senhor. Ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é que é o nosso Rei, Ele que é o nosso Salvador, Ele que é o nosso Senhor. Ele é que consumou todas as coisas. Então o culto reside em Jesus. Então é esse Jesus que diz, vinde a mim, ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Ele tem todas as prerrogativas de Deus. E não quis ser igual a Deus, não. Diz, não, eu sou o Filho. Ele é o Pai. E eu tenho que ser obediente ao Pai, assim como vós devereis ser. Sejam em mim como eu sou um com o Pai, na oração sacerdotal que está lá em João 17. Então, toda essa aprendizagem do culto nos foi dada por Jesus Cristo, o Senhor. Por isso que Paulo, completamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, completamente iluminado pela glória celestial, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 12, ele diz, irmãos, eu rogo a todos vós, pela graça de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ouvindo isso, lendo isso, sabendo isso de Jesus e sabendo isso de Paulo, nós sabemos que o nosso Deus não aceita culto de qualquer maneira. Como no passado, os sacerdotes tinham que estar todo preparado, tomada banho, estola, veste sacerdotal, em jejum, completamente conectado com Deus, com a sua graça, com o seu favor, com a sua palavra. Assim é hoje. O nosso culto pode ser individualizado em casa, mas ele tem grande, enorme importância quando nos deslocamos para a casa de Deus, que é a igreja. Lugar santo, lugar de oração, lugar de consagração, local de receber a bênção de Deus, onde os irmãos se reúnem para, juntos, irmanados, numa só fé, em busca de um só Senhor, receber dele ali as bênçãos de Deus. Então não é de qualquer maneira que o culto pode ser oferecido a Deus. O salmista já dizia para nós que Deus aceita de nós um coração compungido, um coração arrependido. Esse sim, você tem que estar contrito com Deus, né? Ao chegarmos na casa do Senhor, na casa de Deus, que breve voltaremos, devemos ter aquele respeito, aquele silêncio, né? Participarmos com nossas mentes, com nossos corações, para a glorificação do nome do Senhor, nos nossos cânticos, nas nossas orações, na pregação da palavra. Porque no passado, nesse comparativo que estou fazendo aqui,
As pessoas pecavam muito e levavam um monte, pastor, levavam um monte de bezerro, de novilho, tal. Cerca de, uma vez, levaram até 200 ovelhas para o sacrifício. Isso está registrado lá em Amós, Amós 5, que é o nosso profeta vaqueiro, profeta cowboy, né? E onde ele diz, o Senhor diz, eu aborreço as vossas solenidades, aborreço as vossas festas, e delas não tenho nenhum prazer. Afastai de mim, intrépido dos teus cânticos, porque eu não os ouvirei. Muito pelo contrário, eu vou desterrar vocês para Damasco, que é a grande rival de Israel, a grande inimiga de Israel. Depois, tanto Israel como Síria foram vencidos pelos assírios. Aí foi pior ainda o problema do desterro na Babilônia, que se completou aí. Então, é Amós que traz isso para nós, o aborrecimento de Deus. Então, Deus hoje não quer esse sacrifício. Deus não cobra de você nada. Deus cobra de você a obediência. Deus cobra de você um coração compungido, a mente aberta. Deus cobra de você que você pratique o Evangelho de Jesus Cristo. Que você pratique a palavra que você diz que crê. Que você seja convertido. Então o culto é essa expressão, essa grande manifestação. É a maior expressão da sua fé perante um Deus que tudo pode. E as respostas vêm. Por isso que Deus, em Jesus Cristo, no seu Evangelho, ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Batei, abri-se-lhe-á. Buscais e achareis. Por que isso? Porque estamos pedindo, estamos buscando, estamos batendo na porta daquele que pode todas as coisas. Necessário é que do nosso lado, no nosso concerto, nesse convênio, nesse contrato, né, tenhamos então que fazer a nossa parte. Tenhamos fé, tenhamos obediência, para que possamos receber esta graça maravilhosa, essa bênção, este perdão que vem de Deus e estes milagres que vêm da parte do Senhor. Para muita gente, milagre é aquele que alguém vem e começa a falar um monte de coisa, como Naamã, na época de Eliseu, né? Eu pensei que você ia colocar a mão, invocar seu Deus e acontecer isso. Não é bem assim. Você acordou vivo, ou seja, acordou? É um milagre de Deus, é uma bênção. Acordou bem? Acorde bem para fazer a vontade de Deus. Acorde bem para estar com sua família. Né? Acorde bem para que o seu próximo seja amado por você, na ajuda que você pode dar. No que eu posso ajudar? É sempre a pergunta que devemos fazer. Então, irmãos, a ética do culto é isso, são as regras, os mandamentos que devemos ter para que o nosso Deus, em Jesus Cristo, aceite a nossa gratidão, aceite o nosso louvor, aceite o rito do culto, em especial o culto onde há a ceia dos santos, que nós chamamos Santa Ceia. Porque quando nos apropriamos do pão e do vinho, do suco de uva, elas se transformam em nossas mentes, para o nosso corpo, como o corpo de Jesus e o sangue de Jesus em nossas vidas. É uma questão de fé. Não pode haver hoje culto separada da questão religiosa. Culto é religião. Culto é algo especial em nossas vidas. Né? Culto é espiritualidade. É assim que deve ser. Então é com esse coração, é com essa fé que nós devemos nos aproximar de Deus, tanto em nossa casa como na casa de Deus. Inclusive no passado existem algumas colocações, né? Olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, né? Ou seja, deixe os seus problemas lá fora, ou coloque no altar do Senhor para que Ele resolva. E Deus continua fazendo isso conosco.
tudo aquilo que você pode fazer como homem para resolver, você faça, você resolva, você não é preguiçoso. Deus lhe deu dons, muitos talentos que nós temos, que Deus nos dá. Agora, o que é impossível para nós, aliás, até nós usamos isso, né? Olha assim, eu já fiz de tudo. Não posso fazer, só posso chegar até aqui. Aqui então está nas mãos do Senhor. E o Senhor vai e resolve tantas e quantas vezes. Em orações na nossa igreja, inclusive com o pastor presente, presbíteros e tudo mais, nós recebemos resposta no outro dia, na outra semana, de imediato. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos o Cronos, que é essa cronologia do dia a dia. Deus tem o Kairos. É diferente. Ele age quando quer e como quer. A hora dele agir, geralmente não é a nossa. Né? Nem tudo aquilo que pedimos e a gente às vezes não recebe, é porque pode não ser uma coisa boa para nós, dentro da nossa materialidade. Então, surgiu ainda outro caso, que é uma coisa bem verdadeira, é que se Deus, nosso Deus, fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Isto é que é importante para nós. Então, cada vez mais, devemos nos conscientizar de que é devido ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, toda a adoração, porque Ele é excelso, é Senhor, e devemos estar sempre com esse coração, não somente arrependido, mas também com o coração e mente alegres, exultantes, celebrando a graça de Deus, celebrando a nossa vida, que pertence a Ele, em tudo que fizermos. Esse é o culto que devemos ter para com Deus. Não só lá, como em casa, como em qualquer lugar que estivermos. Porque o corpo do homem é o templo do Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós disso? Pergunta Paulo, né? Então, essa questão do culto, hoje, ele é feito através de uma liturgia também, né? Geralmente, nossa igreja tem a introdução, a parte inicial, a oração de adoração, depois temos a leitura bíblica, depois temos os cânticos, depois temos a oração de iluminação, porque o que temos hoje não é mais inspiração, a Bíblia já foi escrita por inspiração dos homens de Deus. Hoje nós temos a iluminação, que é abrir a nossa mente para aceitar em nosso coração a palavra e vivermos segundo a norma da Bíblia. Depois tem a mensagem, que é a palavra de Deus, de salvação para todo aquele que crê. E depois tem o fechamento, com as ofertas e com os cânticos finais. E mais ainda, a bênção apostólica, impetrada geralmente pelo anjo da igreja, que é o pastor, para que possamos ter dias tranquilos, dias felizes. As lutas vêm, as agruras vêm, os problemas vêm, mas em Jesus Cristo somos mais do que vencedores, porque pertencemos a Ele. E a cada vez que nós cultuamos ao Senhor, a cada momento que o nosso coração está compungido, contrito com Ele, nós recebemos essa bênção e aí nós vencemos todas essas batalhas, porque com Cristo somos mais do que vencedores. Nós pedimos ao nosso Deus que a cada dia e cada vez mais nós possamos aprimorar o culto ao nosso Deus, o trabalho de Deus, que não é só o culto, é todo um trabalho diaconal, um trabalho pastoral, o trabalho de visitas, né? O trabalho de levar a palavra para a pessoa, de conforto, de paz, ajuda material também, ajuda financeira também. Tudo isso faz parte do culto. A oferta ao nosso Deus não é só oferta em dinheiro. Uma oração é uma oferta, um cântico é uma oferta. Tudo isso é uma oração também. Tudo isso agrada ao nosso Deus quando é feito de boa vontade, com o coração, né, alegre, satisfeito, porque na presença de Deus há abundância de alegria. É isso que nós pedimos ao Senhor e que esse Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, esteja em nossos corações, hoje e sempre. Pastor Alexandre Rocha dos Santos. Amém. Amém. Maravilha, presbítero Peterson.
Deus continue abençoando, Amém, pastor. usando, trazendo sempre iluminação, para que estudos como este e outros que virão para a glória de Deus sejam ministrados com a Amém. alegria de sabermos que Deus tem nos ensinado. Glória a gente tem Deus. aprendido Amém. muito através da sua vida. E eu, enquanto Amém. pastor, gostaria de dizer que eu tenho aprendido muito